Boa noite, professores de educação infantil. O tema da nossa live é a BNCC. Bom, o que exatamente eu vou estar falando para vocês sobre a BNCC? De uma forma bem ampla, bem geral, eu vou estar falando o que é a BNCC, quando que ela foi aprovada e quando que ela entrou em vigor. E de uma forma mais específica, eu vou estar falando como planejar, como fazer um plano de aula de acordo com a BNCC. O que é a BNCC? A BNCC, as siglas dela significa Base Nacional Comum Curricular. E a BNCC, o nome já diz, ela é uma base, né? E essa base, ela é um documento normativo. O que isso significa? Que é uma norma. Se é uma norma, não há como fugir. Eu não posso decidir aceitar ou não a BNCC, aceitar ou não esse documento. Se é uma norma, não existe essa possibilidade. Todas as escolas, tanto públicas como particulares, precisam seguir, porque é uma norma. É um documento, é uma norma, é uma normativa. Então, todas as escolas precisam se adequar à BNCC. Ela foi aprovada aqui no Brasil em 2017. Isso para o ensino fundamental e educação infantil. Em 2018, para o ensino médio. Mas ela só entrou em vigor em 2019 para a educação infantil e para o ensino fundamental. E agora, em 2022, ela vai estar entrando em vigor para o ensino médio também. Mas, como eu trabalho com educação infantil, por mais que a BNCC seja um documento que diz respeito a a educação básica, eu só vou estar direcionando a minha fala com mais empenho com relação à educação infantil. Como eu disse, a BNCC, ela é uma norma. E nós, professores, precisamos nos adequar a essa norma. A partir do momento que a nossa escola, ela decide, agora é o momento, é a hora, e ela vai, a partir daquele momento, se adequar à BNCC, e o professor não posso fugir disso. Eu preciso saber o que é esse documento, o que é essa normativa, e o que eu preciso fazer para estar planejando as minhas aulas de acordo com a BNCC. E o que nós precisamos saber para poder planejar de acordo com a BNCC? Bom, de uma maneira bem geral, o que nós, professores, primeiramente precisamos entender? Nós precisamos entender o papel da BNCC. E qual que é o papel da BNCC? É organizar todos esses documentos que regem a educação em todas as suas instâncias, né? Esses documentos a que eu me refiro aqui é o projeto político-pedagógico da sua escola, é o currículo da sua escola, né? O currículo do seu estado. E esses documentos, que são referências para a educação, a partir do momento que a escola decide que agora ela vai se adequar às normas da BNCC, todos eles precisam ser refeitos ou pelo menos reorganizados
de acordo com a BNCC, né? E, na verdade, não é a escola que decide, porque se é uma norma, vai chegar o momento que todas as escolas serão obrigadas a se adequar a essas normas, se adequar a esse documento que é a BNCC, que rege toda a educação básica no Brasil. Sendo assim, a escola ela vai estar se utilizando da BNCC para fazer todos os demais documentos normativos que organizam toda a educação no seu município. Por que nós precisamos saber o papel da BNCC nesses documentos? Porque é a partir dela, né, da BNCC, é partindo dela que tudo vai acontecer. Tudo gira em torno da BNCC, né? Os documentos que precisam ser elaborados pela escola precisam estar adequados à BNCC. Você, professor, precisa conhecer o PPP da escola. Você, professor, precisa ter o conhecimento do currículo da sua escola. E esses documentos têm que estar legalizados, têm que estar amparados na BNCC, né? No referencial curricular do teu estado, que, consequentemente, também vai estar dentro da BNCC. Nós temos a base. Essa base é a BNCC. Ela precisa orientar os estados para que os estados façam o seu próprio referencial curricular, né? A maioria dos estados já possuem esse referencial. Aqui o nosso estado do Paraná já possui, muitos estados já possuem esse referencial curricular. E com esse referencial curricular, as escolas vão estar utilizando esse referencial curricular para poder fazer os seus documentos na escola, né? Os seus currículos, os seus PPPs. E quando você vai planejar a sua aula, você, professor, você precisa ser conhecedor do que é a BNCC, o que a BNCC diz a respeito daquele público que você está atendendo naquele momento. E a partir daí é que você vai estar organizando de fato o teu plano de aula. O que você precisa saber lá na BNCC? Primeiro, você precisa ter o conhecimento que a BNCC ela garante direitos para as crianças, né? E quando você vai planejar a tua aula, você precisa estar pensando nesses direitos para poder planejar uma aula que vá fazer com que o teu aluno seja contemplado e desenvolvido nesse direito de aprendizagem, né? A partir desse direito, você precisa entender como que a BNCC está estruturada, né? Como que a BNCC está estruturada? Lá, quando fala da educação infantil, a BNCC mostra creches e mostra pré-escolas. Lá na creche tem os bebês e as crianças bem pequenas. Lá na pré-escola tem as crianças pequenas. Você, sabedouro de qual grupo a sua criança se encontra, você vai pensar, bom, eu preciso desenvolver, por exemplo, eu vou querer desenvolver o conviver, só um exemplo, poderia ser qualquer um outro direito, né? Mas eu vou citar o conviver porque é o primeiro direito que traz aqui na BNCC. Bom,
Digamos que eu estou trabalhando lá na creche com o berçário. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Primeira coisa, quem é o meu público? São os bebês, né? Estão na primeira faixa etária, na primeira divisão da educação infantil ali na BNCC. E qual que é o direito que eu quero desenvolver nessa criança? É o direito que ela tem de conviver. A BNCC garante para ela esse direito de conviver. Pois bem, sabendo disso, eu preciso pensar quais campos de experiência eu vou poder estar trabalhando para garantir para esse bebê que eu estou atendendo que ele será desenvolvido o direito de conviver. Aí você, no início, te dá aquele medo, aquela confusão, aquela loucura na tua cabeça, porque você não faz nem ideia de qual que é o campo de experiência que você vai poder estar se utilizando para poder trabalhar com essa criança o direito que ela tem de conviver. Mas com o passar do tempo, que você começa a manipular os teus campos de experiência lá, começa a ter maior contato com a BNCC no teu dia a dia e, de fato, começa a planejar as tuas aulas de acordo com a BNCC, essas coisas vão ficando mais claras e você pensa, bom, se eu tenho que desenvolver no meu bebê o direito que ele tem de conviver, dentre esses 5 campos de experiência aqui, o que mais tem a ver com conviver é o eu e o outro e o nós, né? Tá, esse é o campo de experiência que provavelmente eu posso estar adequando o direito que a minha criança tem de conviver, que o meu bebê lá do berçário tem de conviver. Tá, mas não é só isso que eu preciso saber. Muito bem, eu acho que no eu e outro nós dá certo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, o documento que vai me ajudar a pensar nos objetivos, né, para o meu planejamento de uma vivência que eu vou ter com esse bebê, né? Então, eu pego lá o meu referencial curricular, né, pode ser do meu estado, ou um outro que você tenha como base, desde que esse tenha os objetivos, e vai lá pesquisar, né? Bom, eu tenho aqui, né? Essa daqui é a base, que é a BNCC geral. Só que a BNCC só traz para mim o objetivo de aprendizagem principal, né? E depois desses objetivos de aprendizagem principal, que é aquele que tem o código alfanumérico disponibilizado lá na BNCC, a partir daqueles é que o referencial curricular do meu estado vai estar colocando os objetivos que serão possíveis dentro daquele objetivo principal que tem aquele códigozinhos alfanuméricos. Então, no documento da BNCC, você só vai encontrar aquele objetivo principal, que é o que contém o código alfanumérico. No caso que eu estou dando o exemplo aqui, que a minha criança é o bebê lá do berçário, eu poderia, por exemplo, estar decidindo aqui pelo terceiro objetivo de aprendizagem, né? Porque aqui diz assim, interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. Então, esse é o objetivo de aprendizagem com o código alfanumérico que vem lá na BNCC. Mas esse objetivo de aprendizagem que vem lá na BNCC, ele é desdobrado em objetivos específicos aqui no referencial curricular do meu estado,
né? E ele é colocado aqui, outros objetivos, vários, na verdade, várias bolinhas aqui que correspondem a objetivos específicos que podem ser trabalhados nesse objetivo principal que a BNCC trouxe. O objetivo principal é o mesmo para todos os estados, é aquele que a BNCC apresenta como base, então os de cada estado, eles tendem a se parecer, né? Porque a base, ela é comum para todos os estados. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, esse objetivo com o código alfanumérico, ele é comum para todos os estados. O que vai estar variando? É o objetivo específico que cada estado tem autonomia para estar colocando, quais são esses objetivos que ele entende que é possível colocar dentro do objetivo principal lá da BNCC e que contempla os direitos que precisam ser garantidos para as crianças. No caso do exemplo que eu estou dando aqui de bebês e que eu quero desenvolver o direito de conviver, eu poderia, por exemplo, estar escolhendo o segundo objetivo que coloca aqui no nosso referencial curricular. Porque esse segundo objetivo, ele diz assim: interagir com os e as professoras, funcionários e funcionárias, com outras crianças, estabelecendo vínculos. Isso seria o meu objetivo de acordo que está contemplado nas referenciais curricular do meu estado. Pode ser que não seja exatamente essas palavras no teu estado, mas será algo muito próximo disso. E como que eu estaria trabalhando esse objetivo lá com a minha criança, com o meu bebê? No campo de experiência, seria o eu e o outro e o nós. Por quê? Porque eu estou falando do direito da criança de conviver, né? Então, o campo de experiência, no começo você pode até não ter muito esse conhecimento, mas aos poucos você vai se inteirando e vai perceber que o eu e o outro e o nós faz todo sentido para esse direito de aprendizagem da criança. Eu iria estar trabalhando nessa criança o objetivo da interação entre os colegas, com a professora, com os demais funcionários. Essa vivência eu poderia estar colocando no seguinte código alfanumérico: EI01 EO03. O que isso significa? Meu Deus do céu, que código louco é esse? No começo parece louco, mas não é. Vou explicar cada uma dessas letrinhas para vocês aqui. O EI diz para mim que a minha criança, que eu estou atendendo, está na educação infantil. EI da educação infantil. 01 diz para mim a etapa que a minha criança se encontra, que no caso é o primeiro grupo lá da educação infantil, que são os bebês. E o segundo grupo de letras ali, que é o EO, é o campo de experiência, né? Que significa o eu, o outro e o nós. E o 03, porque é o terceiro objetivo que a BNCC traz dentro desse campo de experiência lá para os bebês. Isso é o que eu estaria colocando lá no meu plano de aula. O que significa cada uma dessas letras, é importante saber, para saber colocar lá no plano de aula. E aí, consultando lá o referencial curricular, né, do meu estado, eu ia ver qual objetivo eu poderia estar trabalhando, e a partir desse objetivo é que eu estaria criando o meu encaminhamento metodológico, ou seja, como que eu estaria trabalhando essa vivência com
com esses bebês, como que eu estaria garantindo esse direito de conviver com lá para esses bebês. Como que ficaria? O campo de experiência seria, né, o eu, o outro e o nós. O objetivo de aprendizagem seria esse código alfanumérico. E eu teria que escrever o objetivo de aprendizagem que eu vou desenvolver, né, com essa criança. Que seria interagir com os professores, funcionários e outras crianças, estabelecendo vínculos afetivos. De que forma eu poderia estar trabalhando isso? Qual encaminhamento metodológico seria possível para eu cumprir? Uma ideia interessante seria, e eu posso estar colocando no meu plano de aula, brincar de bate-palminha, né? Então, eu estaria colocando essa criança próximo de mim, ou no meu colo, ou no chão próximo de mim, e estaria brincando de bate-palminha. Isso garante o meu vínculo direto com essa criança. Depois, eu poderia pedir para as pessoas que trabalham na escola, poderia pedir para as merendeiras, por exemplo, que na hora de servir a comida, estivessem mantendo conversas com esses bebês. Então, nesse momento, eu estaria garantindo essa relação desse conviver entre criança, entre bebê e os funcionários da escola. E isso eu poderia estar fazendo com outros funcionários também, não somente com as merendeiras, né? E com as crianças, uma forma, uma atividade que eu poderia estar realizando seria fazer uma rodinha, de colocar esses bebês no chão, em rodinha, e socializar brinquedos entre eles ali na rodinha, né? Qualquer brinquedo, bolas, qualquer tipo de brinquedo, né? Poderia estar socializando. E isso vai fazer com que os direitos, né, da criança, que eu quero garantir nesse momento, né, que é o conviver, sejam trabalhados. E eu vou fazer isso para cada vivência que eu queira estar trabalhando com os meus alunos. Com a prática que você começa a colocar os teus planos de aulas alinhados na BNCC, você vai descobrir que não existe um jeito único de você estar alinhando as tuas aulas à BNCC. Mas o fato é, você precisa saber que a BNCC é um documento e que esse documento é norma, que toda escola, se ainda não trabalha com, vai chegar o momento que ela vai ter que se adequar. Você precisa saber que os documentos da escola, todos os documentos da escola têm que estar adequados à BNCC. E que a BNCC, ela é a base que vai garantir uma educação de qualidade para todas as crianças. Não somente as crianças, mas é para toda a educação básica mesmo. As crianças da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio. Estou falando aqui das crianças porque é a educação infantil que eu trabalho e estou direcionando aqui essa fala para vocês. Mas a BNCC, ela garante os direitos de aprendizagem a toda a educação básica. Nós, professores, nós precisamos ser conhecedores dessa BNCC. Nós temos que saber, para que o nosso planejamento de aula aconteça de acordo com a BNCC, nós temos que saber que existem lá as 10 competências gerais da BNCC e essas 10 competências gerais irão garantir os direitos de aprendizagem no caso da educação infantil. E são 6 os direitos de aprendizagem
que nós precisamos estar sempre ligados, sempre atentos ao planejar as nossas aulas. E nós também precisamos saber que, para que nós possamos garantir esses direitos de aprendizagem, nós temos que saber os 5 campos de experiências que estão lá na estrutura da BNCC da educação infantil. E lá nesses campos de experiência, nós também precisamos saber que existem os objetivos, né? E que esses objetivos, eles vão variar de acordo com a faixa etária, com cada grupo da educação infantil, né? Porém, todos eles são importantes. Todos eles precisam e têm que ser trabalhados, né? Não tem como fugir. Nós, professores, se ainda não trabalhamos com planos de aulas adequados à BNCC, vamos ter que fazer isso a qualquer momento. Então, é muito importante que fique muito claro isso na cabeça de vocês. No início, parece que é muito difícil você planejar de acordo com a BNCC, porque aqueles códigos alfanuméricos deixam a gente louco. E aí confunde os objetivos de aprendizagem, e aí confunde os campos de experiência, e dá uma misturada na cabeça da gente, e olha, é difícil. Mas, quando você começa a fazer isso sempre, você vai adquirindo familiaridade com esses códigos alfanuméricos, até porque o legal é que você não precisa saber todos, né, de todas as etapas da educação infantil. Por exemplo, se você trabalha com bebê, você vai estar aprofundando e tendo contato direto com aqueles códigos alfanuméricos, que são os objetivos de aprendizagem, que diz respeito aos bebês. Se você trabalha com as crianças bem pequenas, serão esses objetivos de aprendizagem que você vai estar tendo contato, né? Então, é lá que você vai focar o teu trabalho. E se você trabalha com as crianças pequenas, essa fase ali da creche nem te interessa, você já vai estar olhando lá no teu referencial curricular somente os objetivos que dizem respeito a essa faixa etária em que a tua criança se encontra. Para eu falar sobre BNCC, da forma que eu estou falando aqui para vocês, sem muita coisa para mostrar, sem estar colocando em prática propriamente dito um plano de aula, eu penso que deva ser bem confuso para vocês estarem me ouvindo somente falar sobre isso. Mas na prática, isso daí não é difícil. O que eu particularmente acho? Que colocar um plano de aula de acordo com a BNCC é muito demorado. É muito demorado. E por que é demorado? Porque você tem que saber várias coisas para você estar colocando ali no teu planejamento. Você tem que estar consciente do que você quer desenvolver na tua criança. Você tem que saber aquilo que você quer desenvolver na tua criança, aonde que ela pode estar contemplada lá nos campos de experiência. Qual campo de experiência você pode estar utilizando? Lá nesse campo de experiência, você precisa saber qual o objetivo de aprendizagem que se encaixa, né? E tudo isso tem que estar contemplado lá no teu plano de aula. Por isso que eu digo que não é difícil, mas é demorado. Por causa disso, porque é muita coisinha para ser colocado. Aí, quando chega no encaminhamento metodológico, eu acho que é a parte mais fácil, porque aí você, que já é professor, já tem uma certa experiência, você sabe como desenvolver as atividades, as vivências com as tuas crianças. Você sabe que atividade fazer para atingir tal objetivo.
E se você não sabe, no momento, né, porque às vezes você não está no melhor dia, você corre lá para a internet e já vê alguma coisa, não, aqui eu consigo desenvolver tal objetivo na minha criança, né? E por isso que eu falei que existem várias formas de você alinhar o teu planejamento à BNCC. Porque você pode, sim, partir de algo que você queira ensinar para a tua criança, ou você pode, a partir de uma atividade que você tem, uma vivência que você tem, estar procurando alinhar lá de acordo com o documento, né, que você tem da BNCC em mãos. Esse documento, aonde que você consegue? Na tua escola, com a tua coordenadora, né? Ela vai saber te orientar aonde estão esses documentos que você precisa estar utilizando para adequar o teu plano de aula na BNCC. Bom, eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu acredito que eu pulei um monte de coisa também, porque é a primeira vez que eu estou falando numa live sobre esse assunto, né? E BNCC é um assunto ainda meio que confuso para muitas pessoas. Eu já venho estudando a BNCC há bastante tempo, eu já pratico a BNCC, eu planejo as minhas aulas de acordo com a BNCC, então para mim já a prática propriamente dito já é bem mais tranquila, eu já consigo fazer com tranquilidade, eu já consigo alinhar os meus planos de aula de acordo com a BNCC, mas eu penso que falar sobre a BNCC talvez não seja uma coisa tão fácil assim, porque a pessoa que está me ouvindo, que está me escutando, se ela tiver um mínimo de conhecimento, talvez ela consiga se colocar dentro do que eu estou falando. E se ela não tiver, vai ficar um pouco mais difícil. Porém, não impossível, né? Porque também existem várias formas de estar dizendo a mesma coisa sobre qualquer assunto, né? E é o que eu pretendo fazer aqui com vocês. Hoje foi o primeiro dia que eu falei sobre a BNCC, mas eu quero estar aqui falando com vocês todas as terças, quintas e sábados sobre esse assunto, sobre a BNCC na educação infantil e principalmente sobre planos de aulas de acordo com a BNCC. Então, se você tem interesse nesses assuntos, eu já convido vocês para que estejam comigo nesses dias das minhas lives, terças, quintas e sábados, sempre às 19h19. Peço que me deixem perguntas, coloquem no direct coisas que vocês gostariam que eu estivesse falando nessas lives sobre a BNCC, porque assim, como é o começo, eu ainda estou iniciando, eu não sei exatamente o que vocês gostariam que eu estivesse falando sobre a BNCC. Hoje eu coloquei algumas coisas que eu julgo importante, que eu sei que é preciso que os professores saibam sobre a BNCC, o que é a BNCC, né? O que é mais importante o professor saber na hora de elaborar o seu plano de aula de acordo com a BNCC. Mas são coisas muito específicas. Cada partezinha existem bastante coisa para ser dita sobre a BNCC, né? Com relação aos objetivos, são muitos os objetivos em cada campo de experiência, né? E são 5 campos de experiência. Então, são muitos objetivos que tem para se trabalhar na educação infantil, dependendo a faixa da idade em que a criança se encontra, né? E os direitos de aprendizagem também são 6 e todos eles precisam ser pensados, serem desenvolvidos com as crianças na educação infantil.
Então são muitas coisinhas, detalhes. Eu não sei exatamente o que vocês gostariam que eu estivesse abordando nessas lives, tá? Eu vou estar colocando o que eu acho mais importante, o que eu julgo mais importante. Mas se vocês tiverem interesse em um tema específico, me falem aqui que eu posso estar sim preparando um tema específico dentro da BNCC que vocês queiram que eu fale, tá? Eu penso que terça-feira seria importante eu estar mostrando aqui para vocês um plano de aula e mostrando como é que eu coloquei esse plano de aula de acordo com a BNCC. É isso que eu estou pensando em fazer. Se vocês gostarem, né, podem até colocar nos comentários que sim, que é uma boa ideia. Se não, podem me darem outras dicas que eu terei bastante prazer em atender os pedidos de vocês. E caso a forma que eu falei hoje foi nada a ver, que você não conseguiu entender nada, que só deu uma bagunça na tua cabeça, coloca as perguntas aí, diz o que você não entendeu, comenta nessa live o que você não entendeu, que eu faço outro vídeo, faço outra live comentando, explicando cada item daquilo que você não entendeu e vou encontrar uma outra forma, outra maneira de explicar para que fique claro na tua cabeça. Porque a BNCC, ela é realidade, ela é uma norma, não se foge e nós, professores de educação infantil, temos que saber. Espero ter ajudado de alguma forma e aguardo vocês nas próximas lives. Beijo!